Vamos tratar agora, nesta série de vídeos, dos sistemas de coordenadas. Começaremos tratando do sistema de coordenadas retangulares, que são aquelas com as quais nós já estamos acostumados a lidar, comumente referidas como x, y, z. Este sistema de coordenadas será utilizado como referência para os outros sistemas que trataremos e utilizaremos neste curso. Vamos começar estabelecendo os eixos coordenados x, y e z. E, conforme nós já vimos quando tratamos de vetores, vou associar a cada direção um versor. Aqui eu tratarei com versores x, y e z, porém, vocês também encontrarão nos livros a notação IJK. Se eu representar um dado vetor geral R, as coordenadas de sua extremidade final serão dados valores x, y, z, que são as projeções deste vetor ao longo destes três eixos. Então, a projeção ao longo do eixo y será a nossa coordenada y, ao longo do eixo x será a nossa coordenada x, e eu tenho a projeção ao longo do eixo z, que é a nossa coordenada z da extremidade final do vetor. Isto significa que, se eu quiser escrever o vetor R em termos dos versores x, y, z, ou seja, se eu quiser escrever R em termos de suas componentes nesses três eixos, eu escreverei como sendo x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z. Como que eu obtenho x, y e z para um dado vetor R? Eu vou simplesmente tomar o produto escalar deste vetor por cada um dos versores x, y e z. Lembrem-se, nós temos que os versores representando as várias direções no nosso sistema de coordenadas retangulares são ortogonais 2 a 2. X é perpendicular a y, x é perpendicular a z e z é perpendicular a y. Isto significa que x escalar z é igual a x escalar y, que é igual a y escalar z, que é igual a 0. Logo, tomando o produto escalar de R com o versor x, nós vamos obter x. Afinal de contas, são versores, norma 1. Então, x escalar R dará x que multiplica escalar versor x, que vai dar o escalar multiplicando x. Y vezes y, produto escalar com x, vai dar 0. E z vezes versor z, produto escalar com versor x, também dará 0. Sobra apenas o x. A mesma coisa se nós quisermos obter a coordenada y e a coordenada z. Multiplicamos escalarmente por cada um dos versores. X, y e z são as coordenadas de R vetor no nosso sistema de coordenadas x, y, z. Note que nós estamos lidando, quando falamos em coordenadas, com projeções, que nós já analisamos em nossas aulas de álgebra vetorial, no caso, nos eixos coordenados. E quando nós falamos em projeções, vocês sempre devem ter em mente o produto escalar. E sabemos que o produto escalar depende, além das normas dos vetores, que, no caso presente, os versores têm norma 1, do cosseno do ângulo. Então, vamos lembrar, isso é importante para que vocês possam acompanhar os demais vídeos tratando de sistemas de coordenadas. Se você tem alguma dúvida ainda, seria muito conveniente que você voltasse às aulas de álgebra vetorial, em particular as aulas em que eu falo de produto escalar e de projeção. Então, se eu tenho um dado vetor V e quero calcular a sua projeção na direção de um vetor W, e eu sei que esses dois vetores fazem um ângulo θ entre si, a projeção constitui
um vetor que vai da origem de W até o ponto em que essa reta que passa por V e é perpendicular à direção de W corta a reta designando esta direção, então este será o comprimento do vetor projeção de V na direção de W, que eu chamarei de P. Como nós vimos, a projeção será igual a V, que multiplica W sobre W, que multiplica o cosseno de θ. Eu deduzo esta expressão na aula em que eu falo de projeção de um vetor na direção de outro vetor. E, em particular, se estamos lidando com um versor W, neste caso, a sua norma será 1 e a projeção será dada simplesmente por V cosseno de θ. O W é 1, o W vetor, na verdade, é um versor, porém, V cosseno de θ corresponde ao produto escalar do vetor V com o versor W na direção de W. Por último, eu vou tratar aqui do elemento de volume, que corresponde a tomar pequenos incrementos diferenciais ao longo das 3 direções ortogonais. No nosso caso, estaremos lidando com as direções x, y e z, embora utilizaremos este mesmo raciocínio, esse mesmo princípio quando lidarmos com outros sistemas de coordenadas, representando aqui os nossos versores ortogonais z, y e x. Uma vez que eu tenha o meu vetor R em um dado ponto x, y, z, eu vou fazer um pequeno incremento em cada uma dessas direções. Seguindo na direção x, eu farei um dado incremento dx. Então, este ponto eu mantive y e z constantes, será x mais dx, y, z. Por outro lado, eu também farei aqui um dado incremento na direção y, mantendo x e z constantes. Então, as coordenadas deste ponto serão x, y mais dy, z. E eu farei também um pequeno incremento diferencial na direção z. Então, as coordenadas deste ponto serão x, y, z mais dz. Com a definição desses incrementos, eu posso fechar um paralelepípedo. Esta aresta do paralelepípedo, eu fui dizer até z mais dz, possui comprimento dz. Esta outra aresta aqui, que está na horizontal, em que eu variei de y para y mais dy, terá então comprimento dy. Por final, esta aresta paralela ao eixo x, em que eu estava em x e fui até x mais dx, terá comprimento dx. Nós formamos um paralelepípedo, você pode pegar uma analogia com um dado, e eu vou querer calcular o volume deste dado, no caso, este paralelepípedo. O volume será dado por volume do paralelepípedo, área da base vezes a altura, dx, dy, dz. Trata-se, como vocês podem ver, de um elemento diferencial de volume. E cada face deste paralelepípedo terá uma dada área. Eu posso ter um elemento de área, onde eu percorro no plano xz, que será dado por dx, dz. Eu posso ter um dado elemento de área quando eu percorro o plano xy, que é o dx, dy. E se eu percorro no plano yz, terei um elemento de área dy, dz. São os elementos diferenciais de área. Nos próximos vídeos, nós lidaremos com as coordenadas
cilíndricas e com as coordenadas esféricas. Em cada caso, nós definiremos 3 versores ortogonais e também definiremos elementos diferenciais de volume e veremos como passar de um sistema para o outro. Como relacionar os versores de um dado sistema com os versores de outro sistema e os elementos diferenciais de volume de um sistema com elementos do outro sistema, sempre tendo como referencial fundamental o sistema de eixos retangulares, que nos é mais intuitivo.